Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei com vocês, estudantes e professores, na mediação aqui no chat desta aula, que será sobre o entrelace entre tecnologias, mídias e arte. E, claro, quem vai dar essa aula para a gente é a professora Márcia Janini. Tudo bem, professora Márcia? Tudo bom, Luiz? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, para estar moderando essa aula com a gente. E vamos agora, já a partir deste momento, ver qual a nossa habilidade da aula de hoje. Olha só, habilidade, compreender a relação entre arte, ciência e tecnologia. Quais são os objetos de conhecimento que iremos trabalhar na aula de hoje? Ou seja, aqueles conteúdos que a gente tem que aprofundar um pouquinho a mais para poder atingir essa habilidade. Olha só, mídias e suas relações com as diversas linguagens artísticas, a mídia nas artes visuais, a adoção de recursos midiáticos na dança. E já vamos começar aquecendo essa noite, esse começo de noite, com a nossa primeira interação pelo chat. Como podemos inserir as tecnologias em processos de criação artísticos? Cite um exemplo. A gente volta já em um minutinho. Professora Márcia, muitas interações aqui no nosso chat. Eu vou contar algumas para você, para representar o pessoal que participou aqui. A professora Sônia, por exemplo, falou de exposições interativas. A professora Suzeli disse que nós podemos colocar som e luz numa escultura, que, ao ser tocada, acende e entoa músicas. Teve um pessoal que citou a web art, os desenhos animados, animações, muitas respostas aí nesse sentido, Pro. Muito obrigada, gente, a todos que participaram. Obrigada, professora Luíse. Então, gente, vamos comentar um pouquinho das respostas de vocês aqui, olha só. Ana Luísa falou sobre desenho animado. Olha que interessante, né? Realmente, né? Desenho animado, ainda mais, né, nos dias de hoje, do jeito que a gente está, né? Tendo aí novas possibilidades, o uso do 3D nas animações, né? Fica bem mais interessante, tá? A professora Júlia falou do stop motion, né? Que é também uma técnica bem interessante. O professor Juraci falou de edição de imagens, né? Hoje em dia, graças, né, à nova tecnologia, tudo é permitido, né? A gente não precisa mais ficar à mercê, à disposição, tá, de observar as edições feitas por outras pessoas. Hoje em dia, a gente pode, nós mesmos, fazer nossos videozinhos caseiros, editar, recortar, colar. Ótimo, né? E a professora Suzeli, que você citou, né, que eu achei super interessante a ideia dela, né? Essa questão das luzes, da música, né, uma escultura mais interativa, tá? E também, né, a gente poderia até colocar, né, citar até a incidência de luzes, né, a questão de projeção, né? Hoje em dia a gente vê obras projetadas em prédios, né? Ou seja, a tecnologia avançou bastante, né, gente? O que é muito bom para nós, né?
Exatamente. De modo geral, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar aqui a ver alguns dos conceitos, tá? Das mídias, aí, as relações das mídias com as diversas linguagens que a gente tem, tá? Observe a imagem aí, gente. Observem essa mesa gigante, né? Tudo isso aí era um computador, tá? Isso ainda é um dos menorzinhos, tá? Isso aí já é década de 70. Os primeiros, né? Eles ocupavam salas inteiras, Luiz. Né? Exatamente. Que interessante, tá? Olha só. Então, em busca aí de uma maior interação, né, com o público, os artistas, a cada dia eles utilizam-se, né, das mídias, das linguagens midiáticas, da tecnologia, com uma frequência muito grande para facilitar, inclusive, essa relação com o público. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, né, que está tudo fechado, né? Então, é uma grande forma aí da gente poder continuar mantendo o contato e fazer esse mercado de arte circular de alguma forma, tá? Então, gente, dessa forma, tá? Além de uma agilidade muito maior na disseminação das informações, né? Auxilia aí na divulgação das obras, do trabalho dos artistas, dos espaços expositivos que a gente tem, das formas de expor, nas bienais, nas mostras, né? As vernissagens virtuais aí. A gente também se possibilitou, né, pelo uso da tecnologia, que o público atingisse também o patamar de artista propositor, colaborador e artífice em muitas propostas de intervenção cultural e artísticas nas últimas décadas. Então, citando um exemplo aqui, né, dessa interação, né, mais bacana do público com o artista, algumas peças teatrais, justamente para dar essa característica interativa, ao final da peça, eram escolhidas, né, algumas pessoas, né, que queriam participar da experiência, e era dado a elas um aparelho, um dispositivo. E, nesse dispositivo, elas teriam que votar qual o final que elas gostariam que aquela peça tivesse. Então, essa foi uma das primeiras formas assim, né, de interação midiática, da tecnologia, com o teatro. Né? Então, ali, as pessoas apertavam o botão ali e votavam. Final A, B ou C. E o final que mais fosse votado, Luiz, era o final daquela peça. Né? Isso citando um exemplo aqui. Tá? Como a gente pode estar utilizando aí a tecnologia para ajudar a gente e fazer com que o público também se sinta participante desse processo. Tá? Tecnologias e suas relações com as diversas linguagens artísticas. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Ó. Então, dentro das premissas dessas linguagens artísticas, né, muitos maquinários novos foram surgindo nas áreas de iluminação, sonoplastia e na cenotécnica. Palcos giratórios, a adoção de efeitos especiais e até mesmo a robótica em maquetes estáticas. Exemplos clássicos aí, shows de rock. Né? É um dos que mais utilizam a questão da cenotécnica. Tá? Então, geralmente, a gente vê estruturas gigantes, né? Bonecos, personagens totalmente articulados, com 2, 3 metros de altura, interagindo, andando. Né? Sai do palco, vai, anda até o meio da plateia e volta. Né? E não somente isso, né? A questão dos palcos giratórios. Então, enquanto tem um aqui na frente, né, fazendo a sua evolução, tocando o seu instrumento, o outro já está ali atrás se preparando para vir de uma outra forma. Então, olha como que ajudou, né, essa questão dessa troca de cenários, né, deu uma dinâmica nova aos espetáculos. Eu posso citar um exemplo rapidamente? Pode, Os claro. estudantes depois podem até pesquisar. Tem uma banda do início dos anos 2000 chamada Gorilas. Sim. Lembra dos Gorilas? Sim. É uma banda virtual, né, professora Sim. Márcia? Os músicos não são de carne e osso, são animações. E eles faziam shows pelo mundo inteiro. Sim, sim. E as músicas deles fizeram muito sucesso aí no começo dos anos 2000. Vendeu bastante. Né, Eu me lembro bem, o tempo final da minha adolescência ali, eu lembro bastante dessa banda. Então. Eu chego a lembrar assim, um pouquinho mais, porque eu sou um pouco mais velha que você. Mas, né, eu também lembro bastante e fez um grande sucesso na época. Tá? E foi, né, uma inovação, né, total. Tá? Então, gente, o uso de retroprojetores também, né, nas intervenções artísticas, estão sendo muito utilizados, está muito em voga. Né? Como eu citei antes, né, nas intervenções artísticas, urbanas, né, essa questão, né, dos efeitos produzidos pela ilusão de ótica, né, as plataformas em 3D, então, possibilita uma momentânea inserção ao universo dos quadros e esculturas pela realidade virtual aumentada. Então, quando você vai naquele cinema 3D, né, e não somente isso, agora o pessoal está utilizando, como eu expliquei antes, você vê obras artísticas hoje em dia, intervenções, onde você vê projeções de obras
nas laterais de prédios, né? Prédios inteiros, iluminados, né? Quando você chega perto, você vê que é apenas uma projeção. Na verdade, aquilo, né, todo aquele colorido, aquela coisa toda não existe. Tá? É bem interessante esse processo. Tá? Olha só, então, mais uma interação pelo chat na nossa aula. Vamos citar exemplos aí que vocês conheçam de inserção das mídias eletrônicas e digitais em trabalhos de arte visual. Um minutinho, a gente volta já. Enquanto a professora Márcia estava falando ali dos exemplos de arte usando a tecnologia, mediadas muitas vezes por tecnologia, eu lembrei das clássicas lives aí que se popularizaram nesse tempo de pandemia, muitos artistas fazendo shows, né, pelas redes sociais, e foi o exemplo que o professor João colocou aqui no nosso chat. A professora Sônia falou das instalações, a professora Suzeli falou de dança das sombras, e nós temos outras interações aí para a gente comentar, né, Pro? Olha, muito obrigada a todos, né? As interações estão divertidíssimas, super interessantes, né? Estou vendo que o pessoal está bem antenado aí nas novas tecnologias. Olha só, a professora Silvia citou aí o palco, né, do show da banda de K-pop, né? Isso. BTS, né? Realmente eles fazem, né, todo um show, né? Todo um trabalho de cerotécnica, né? Aquela pirotecnia especializada, né, com fogos específicos. É todo um trabalho assim maravilhoso. É bonito mesmo o show deles, né? Não é só para os ouvidos, né, é bom para os olhos, né? Uhum. Olha só, a professora Edith citou aí, né, o Festival FAIO, né, lá da Fiesp. Realmente, esse festival foi muito importante, né? Mostrou aí várias possibilidades de uso das tecnologias, das mídias, dentro da arte, no universo da arte, tá? A professora Sônia citou aí os museus virtuais. Muito bem, né? Os museus virtuais estão aí e hoje a gente pode visitar museus do mundo todo apenas com o clique de um botão, né? Sem precisar sair de casa, né? Eu estou aqui, já estou lá em Barcelona, já estou visitando lá o Museu Miró, a Fundação Miró, né? Você está em qualquer lugar do mundo, você está vendo todos os museus que tem aí à disposição. E isso é muito importante, tá? E também a professora Maria do Carmo citou as instalações. Uma instalação muito interessante, né, para ver que essa moda não é tão recente assim, né? Década de 90 já tinha artistas visionários que já estavam prestando atenção nessa questão das instalações, né? Nós temos uma artista plástica brasileira, né, a Regina Silveira, que ela faz todo um trabalho com escadas, né? Então, são escadas estilizadas, desenhadas, pintadas, e também projeções de escadas. Então, quando você chegava nessa exposição, se não me engano, essa exposição aconteceu aqui na Bienal, em uma sala da Bienal, se não me engano, não me falha a memória, que também já faz muito tempo, né? Você tinha, então, algumas escadas que você pensava que eram escadas mesmo, você chegava perto para observar a obra, quando você via, na verdade, era uma projeção de slide. Um retroprojetor ligado que projetava aquela imagem. Tá? Então, esse uso de projeções, né, em obras não é uma coisa tão recente assim. Tá bom? Vamos lá. Mídia nas artes visuais. Há vários recursos, né, que são utilizados hoje na divulgação e em elementos de obras visuais, possibilitando uma maior interação entre arte e público. Vamos ver alguns exemplos, né? As galerias virtuais, como vocês já citaram. Nesse formato, gente, o visitante tem acesso ao espaço expositivo não apenas pela visualização das obras em exposição,
mas também pela aquisição de conhecimento empírico e crítico acerca das obras, que surgem em boxes, né, hiperlinks e até mesmo em atividades interativas, que promovam um contato mais próximo com o histórico das obras e do artista. Então, quando a gente entra na galeria virtual, quando a gente clica numa obra, aparece ali toda uma ficha catalográfica indicando origem da obra, artista, período histórico, e falando um pouquinho sobre a obra, o que o artista quis dizer com aquele trabalho, né? Faz até, às vezes, um apanhado geral aí do conjunto da obra daquele artista, e é muito interessante, né? Que a gente, além de fruir a arte, a gente também passa a entender a arte. Tem o Google Arts agora também, né, que o pessoal pode pesquisar e vem toda essa ficha técnica que a professora Márcia está comentando aí. É bem interessante, né, o estudo das obras, o pensamento do artista. Isso, exato, olha só. E agora, né, olha só o que eu estava falando das projeções, olha aí. Essa é uma obra inteira feita em projeções. As pessoas estão aí, né, visitando, e há projeções de imagens em uma parede, né? Projeções de imagens ali. Então, atualmente, gente, as projeções vêm sendo amplamente utilizadas, não apenas como meio de divulgação das obras e das exposições, mas também como parte integrante de algumas obras, em formatos como instalações, que é o caso desta obra que a gente está vendo aí, né, no slide, e performances também. Então, elas são adotadas tanto em espaços fechados, como galerias e museus, quanto ao ar livre, em fachadas e paredes laterais de prédios, em vias elevadas, etc. Então, às vezes, né, já teve também algumas projeções dessas em viadutos, tá? Chamando a atenção do público. E essas projeções, além de mostrar as obras artísticas, elas também hoje são utilizadas para divulgar, para mostrar, olha, vai ter uma exposição dia tal, né? Entra lá, acessa. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, a tecnologia é serviço da arte mesmo, literalmente. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão da interatividade, né? Como que essa interatividade acontece? Então, a gente observa que em algumas manifestações artísticas, o uso desses softwares que auxiliam aí na interatividade, eles proporcionam ao público uma experiência de imersão nas obras, né? Através da realidade 3D, como a gente tinha falado na questão dos cinemas em 3D, das salas específicas, né, instalações que têm esse recurso, tá? Então, elas podem convidar a sua participação ativa, como artistas propositores ou coautores, por meio do envio de sugestões, alterações, mudanças na localização espacial ou inserção de novos elementos em uma obra artística. Então, hoje em dia, fica muito mais fácil da gente chamar a população para participar. Então, nós temos algumas performances, por exemplo, em que você entra, vamos pôr uma instalação, né? Vamos fazer a suposição. Eu tenho uma instalação e eu utilizo aí alguns elementos, né, midiáticos. Eu utilizo aí projeções, né, trechos de filmes, música, áudio. E eu posso chegar para os meus visitantes e colocar uma caixinha de sugestões e que eles coloquem ali o que eles gostariam de ver. Ah, você acha que as imagens devem ficar estáticas? Devem ficar em movimento? Devem ser mais coloridas? Não devem? Que tipo de música que você acha que deve ter em cada momento? Coloque sua sugestão. Então, as pessoas elas acabam sugerindo. Essas sugestões, então, elas acabam sendo consideradas pelo artista e ele vai fazendo modificações na instalação de acordo com o desejo, o anseio ali das pessoas que participaram. Eu já participei, né, eu já interagi com uma obra de arte, inclusive no Festival File, que era muito interessante, que você colocava um capacete que tinha uns sensores, e você, com a força do pensamento, você mudava a paisagem. Era um céu com poucas nuvens, bem azul, e dependendo da sua intensidade, da sua atividade mental, esse céu ficava mais carregado e cinzento. Era muito interessante esse trabalho. Bem bacana, né? Então, vamos agora fazer mais uma interaçãozinha pelo chat. Como a gente pode inserir as inovações tecnológicas na dança? Vamos ver alguns exemplos aí? Citem, gente, quem já conhece algum, tá? E a gente volta em um minuto.
Pessoal amando a aula e muito afiado aqui nas respostas, professora Márcia. Estou percebendo, olha só. A professora Isabel falou dos hologramas. Realmente, têm sido muito utilizados, inclusive trazendo à vida artistas já falecidos, grandes dançarinos, coreógrafos e, inclusive, cantores também, né? A professora Renata falou dos cenários, realmente, né? Hoje em dia, a gente pode ter um ciclorama aqui atrás totalmente digital, né? Sem precisar ficar trocando, né? Que é uma coisa que gastava muito mais tempo e também é muito mais dispendioso financeiramente falando, né? E não tem uma durabilidade tão boa. Tá? E a professora Juliana citou o jogo de luzes. Realmente, a iluminação faz todo um, né, traz todo um colorido, uma dinâmica nova a qualquer espetáculo ao vivo, né? Seja dança, seja música, enfim. Tá? Vamos lá. Então, a adoção dos recursos na dança. Tá? Para o campo da dança, gente, muito além da mera criação de registros e esquemas coreográficos computadorizados e a sua rápida difusão pela web, a gente percebe o uso das mídias em variados formatos, como a gente está vendo aí nessa imagem. Ó. A gente já tem aí um holograma, olha só. Né? Existem dançarinos reais dançando, né, no meio de hologramas, olha só. Então, eles auxiliam tanto na composição dos cenários virtuais, esses hologramas, quanto na inserção de figuras holográficas, né, que é o caso dessa imagem, ou dançarinos virtuais que interagem com o corpo de baile real que está ali. Tá? Então, gente, antigamente, quando a gente falava de mídia, computação na dança, era mais para a gente criar esquema de coreografia. Né? Tinha programas específicos, como tem editores específicos para partitura de música, que a gente colocava lá os símbolos, os sinais, e ia montando aquela grade, aquela partitura da dança, né? Ou o esquema coreográfico. Hoje, não. A gente pode utilizar, inclusive, realmente ali todo mundo dançando, interagindo com essas formas virtuais. Tá? Também é importante, como a professora citou antes, olha lá, a questão da iluminação. Olha como é que fica interessantíssimo aí. Ó. A questão da ambientação. A iluminação ela é um dos fatores primordiais na questão da ambientação em dança. Então, ela vai moldurar todo o espetáculo, vai auxiliar o público na compreensão do enredo oculto nos movimentos do corpo, os recursos digitais, os tecnológicos aí, como as projeções, hologramas e os demais efeitos especiais da cenotécnica. Pirotecnia, esquemas específicos de iluminação e mudanças de cenário, como a gente vê ali, um esquema de iluminação bem complexo, né? Bem interessante, que auxiliam a transformar esse espetáculo de dança numa experiência visual ainda mais completa, ainda mais bonita. Tá? Então, gente, nós vamos agora para o nosso desafio dessa aula. Escolham um tema, materiais, forma, conteúdo e o suporte para a realização de uma composição em arte visual. Após esse primeiro momento, produza um esboço de uso da tecnologia para essa obra visual que você idealizou. Pode ser um desenho, uma pintura, uma escultura, usando softwares digitais que você já tem instalados no seu computador. Paintbrush, Photoshop, enfim. Né? Aí existe uma possibilidade, uma gama enorme de recursos. Tá? E para o nosso desafio 2, né, para a gente falar um pouquinho da dança, a gente trabalhar um pouquinho com a linguagem da dança, realizem uma pesquisa na internet, livro, jornal, revista, o que vocês tiverem em casa, tá? Acerca do uso da tecnologia e dos seus recursos dos espetáculos de dança. Tentem elencar as modificações ocorridas nas últimas décadas, comparem-as com os mais modernos maquinários e equipamentos surgidos nos últimos anos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa desde quando começou, né, essa história de uso da tecnologia na dança e até agora. Tá? Depois, reflitam aí sobre quais desses equipamentos vocês utilizariam em uma mostra de dança na escola de vocês. E o porquê vocês fariam essas escolhas. Então, né, tentem fazer aí com muito carinho, muito jeitinho. Olha só, gente. Essa atividade que vocês estão vendo aqui é a nossa atividade avaliativa, que vai estar a partir de segunda-feira, lá já no repositório. Inclusive, também toda a parte textual aqui, né, dos PowerPoints dessa aula também estarão lá para ajudar vocês na resposta, né, ajudar os professores também aí na pesquisa junto com vocês, tá bom? Olha só, então, vamos ao momento de revisão da nossa aula, que já está chegando ao fim. Nessa aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre mídias e suas relações com as diversas linguagens artísticas, a mídia nas artes visuais, a adoção de recursos midiáticos na dança e a ambientação em dança. Tá? Então, muito obrigada, Luíse, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Obrigada a todos os professores, todos os alunos que estiveram com a gente até agora. E agora vai aparecer na tela para vocês o QR Code e também o link para que vocês possam colocar aí suas sugestões, né, o feedback de vocês acerca das nossas aulas. Muito, muito obrigada a todos. Uma boa noite, bom fim de semana e a gente se vê. Até a próxima aula.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.